Bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu tô com uma pessoa maravilhosa que já virou figura cativa aqui no meu podcast. E eu fiz um novo convite para ele porque eu sei que ele já era bom, ficou ainda melhor. Quero que você se apresente, Silvio Martins. Seja bem-vindo, muito obrigada por por estar aqui, usando seu tempo comigo. Muito obrigada, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa. Olá pessoal, estou eu aqui mais uma vez, batendo um papo com essa incrível Giovanna Baumer. Giovanna Bauman, quem não conhece, foi a primeira pessoa que me entrevistou, que abriu os caminhos, dessa minha longa jornada no meio digital. O meu nome é Silvio Martins, eu sou especialista em relacionamento. Atualmente estou no 9º período de psicologia aí, focado na construção, nos estudos aprofundados sobre relacionamentos, comportamento humano em relacionamentos. E estou aqui e o grande privilégio meu de poder compartilhar um pouquinho disso que eu venho construindo para quem estiver interessado, para quem quiser conhecer um pouquinho de dinâmicas de relacionamentos. É só vir, continuar e assistir até o final esse bate-papo nosso, né, Giovanna? Nossa, é incrível, né, Silvio? A gente escolheu um assunto que acaba sendo um tabu para muitos de nós, né? Que são as relações que drenam e as relações que somam nas nossas vidas. Então, quando a gente fala em relacionamento, muitas vezes a gente pensa de relacionamento íntimo entre um casal, mas existem vários tipos de relacionamentos que drenam, que somam nas amizades, na família, nos amigos, né? E a gente vai dar uma passeada nesses assuntos, mas o nosso forte, e eu sei que é o forte do Silvio, é a questão dos relacionamentos. Eu tenho umas perguntas aqui que eu tô até com medo das respostas dele. Mas então, Silvio, a primeira pergunta é a seguinte: toda relação que tem um momento difícil, ela é considerada uma relação que drena ou não? Bom, Giovanna, não necessariamente. Todas as relações, elas surgem através das interações, de seres humanos diferentes, de duas, vamos colocar um relacionamento interpessoal aí entre duas pessoas. Então, são duas ideias diferentes. O ser humano, ele não segue uma lógica linear. São ideias diferentes que em um determinado momento ou outro terá essa divergência de opiniões e às vezes pode surgir alguma animosidade. Isso não significa que esta relação ela seja uma relação que esteja comprometendo a qualidade dessa relação, que é natural quando a gente vai expondo ao longo do tempo a convivência, mesmo que uma relação saudável, ela tem aí esses altos e baixos, não segue linear. Eu sempre gosto de usar como exemplo, eu gosto sempre de usar essas metáforas, assim, aquele exame de eletrocardiograma. O eletrocardiograma, ele tem as ondas, lá em cima, lá embaixo, reto, lá em cima, lá embaixo. Quando se dá uma linha, significa que morreu. Morreu. A relação interpessoal, a relação humana, ela é assim também. Ela é construída entre os altos e baixos. Agora, o que vai denotar aí se essa relação ela será saudável ou apenas uma relação que drena, será como esses indivíduos envolvidos nessa relação, como eles darão sequência a isso e como eles criarão estratégias e resolutivas para essas situações que por momentos ali foram conflituosas. Só para a gente assim, dar uma contextualizada sobre as relações, que não necessariamente uma relação que tem alguns conflitos significa uma relação que drena. Sim, até porque nós somos seres humanos passíveis de emoção, Nós temos uma tríade, Nós somos corpo físico, corpo mental, corpo emocional. Mas, como seres humanos, a gente fica em dúvida muitas vezes, eu falo isso, Silvio, porque assim, eu vivi durante muitos anos uma relação terrível, e eu já te falei isso nos bastidores, que agora eu olho para trás e falo assim, gente, onde é que eu estava? Por que eu estava cega, não estava entendendo nada? E eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso. Eu acho que o acomodar
né? Você se acomoda de alguma forma numa relação interpessoal e acaba ficando isso. Pode ser isso também? Tem um monte de relações, Giovana, que são as relações tóxicas. Relações tóxicas são diferentes de relações abusivas. As relações tóxicas são aquelas que elas vão como se fossem manipulando para que tudo se girasse em torno daquela pessoa, do manipulador ali, né? Essa relação, em algum determinado momento, ela pode ser, sim, uma relação saudável, e isso vai acontecendo porque essa pessoa que te oferece esse relacionamento tóxico, ela tem um poder de persuasão e ela tem um poder de plantar sementinhas de dúvidas na sua cabeça que você acaba entendendo assim, somos nós dois contra o mundo. Uhum. Vai te trazendo para uma que eu até falo de redoma social, vai te mantendo ali só naquela, enclausulada ali, naquela redoma, te mantendo distanciada das opiniões alheias e vai te manipulando para que as coisas continuem do jeito que trará o melhor resultado para ela. Isso, essa pessoa faz isso, ela mantém essas questões todas voltadas para si em detrimento da felicidade ou da opinião da outra pessoa. E isso acaba trazendo uma toxicidade para o relacionamento. Mas a dificuldade em se perceber isso, por duas questões. Uma principal é o alto poder de persuasão e manipulação desse indivíduo, né? E quando eu falo indivíduo, eu falo tanto homem quanto mulher. Porque essa questão desse relacionamento tóxico, ele acontece mulher para mulher, eu falo homoafetivo, heteroafetivo, mulher para mulher, homem para homem, em amizades, contexto de local de trabalho, isso acontece. E essa questão, ela vai desenvolvendo minuciosamente. Por isso que quem sofre as consequências desse relacionamento acabam não percebendo, porque vai aumentando gradativamente. Até que um dia vira a chave. Aí quando vira a chave, vem tudo e você fala, mas como eu permiti que isso acontecesse? É incrível. Um dos fatores principais, você acaba perdendo a sua identidade. Em locais ou em opiniões que antes você se impunha, e eu falo impor não no método de impor força, mas impunha a sua opinião como algo ali bem estruturado. Você acaba perdendo isso porque isso vai fragilizando ao longo do tempo. Por isso que as pessoas não percebem. Quando percebem, já estão emocionalmente envolvidas por demais naquela situação. O desprender daquilo é um processo que requer um tempo e um acompanhamento e um auxílio. É engraçado assim que às vezes ou sempre as pessoas elas têm uma dificuldade, eu me incluo nesse grupo, dificuldade de assumir que precisa de auxílio de um profissional de fora, principalmente nas relações afetivas. Né? O que acontece? Eu, Giovana, tenho minhas graduações, eu estudei muito, eu viajei muito, eu criei minhas filhas, então eu já me intitulei como uma mulher maravilha. Então, uma mulher maravilha não pode pedir ajuda para um profissional, porque seria uma vergonha para a mulher maravilha. E assim, eu não estou falando isso de ego, eu não estou me referindo ao ego que todos nós temos, mas que ele deve ser ali, eu sempre menciono a régua, né? Que você não pode estar no 30 nem estar no 0. Uma régua de 30 centímetros, você tem que estar sempre ali, ó, na metade, no 15, no 16, às vezes emocionalmente você vai para o 10, mas assim, você tem que manter o equilíbrio mental. Então, aceitar essa ajuda, às vezes, é um tabu. E você sabe me dizer por que existe esse tabu? Qual tabu? Porque você pegar e assumir que você precisa de ajuda. Então, essa é uma conversa que requer muito cuidado para se falar, porque envolve culpa, envolve medo
e envolve esperança. De vários elementos que eu posso elencar para você, no meu ponto de vista, esses 3 são os fatores primordiais. Envolve a culpa. Culpa de ter se permitido chegar àquele estado. Uhum. Aí vem o medo. O medo do que você vai descobrir se sair daquela situação. E a esperança. A esperança de que chegou até aqui, mas um dia foi bom. Talvez eu retorne. E talvez eu não precise. Mas uma coisa que eu prestei atenção, né, na sua fala, e que eu vou estender isso à maioria das pessoas, me permita, é que quando você mencionou a régua, você veio fazer uma questão de um paralelo aí entre manter o equilíbrio. Uhum. Aí você diz, as pessoas elas não precisam estar nem no 30, nem no 0. Elas precisam estar ali no 15. Às vezes no 16. Melhorou um pouquinho. Uhum. Só que quando você falou, às vezes no 10, você percebe que essa diferença Sim. do 16, do 15 para o 16, você subiu uma casa e do contrário, você desceu 5 foi casas. Um grande downgrade. Né? Isso. E infelizmente, Giovana, é o que acontece com a maioria das pessoas. Sim. O peso da culpa, do medo e da esperança, isso vira um emaranhado de emoções que não te permite vislumbrar situações muito vantajosas longe daquela situação que você se envolve, que você está emocionalmente envolvida, entende? Uhum. Por isso que é um processo de um acompanhamento psicoterápico. Esse processo ele vai fazer o quê? Ele vai buscar em você que você consiga desenvolver ou reabilitar as suas habilidades, que você consiga sair desta situação. Uhum. Então são essas vertentes, a partir do meu ponto de vista, perspectiva aí que eu venho fazendo as minhas leituras aí, eu gosto um pouquinho desse assunto. Não, e eu acho interessantíssimo, não está no assunto, mas eu gostaria de enfatizar aqui que você também é escritor, né? Palestrante, escritor, e é tipo um psicólogo bombril, e uma utilidade. Não, uma forma, não é uma forma, mas assim, é muito bom quando o profissional da área, ele abre novos caminhos para o novo, né? Não é aquele negócio engessado, porque quando você assiste esses filmes mais antigos, você chega num consultório psicoterápico, aí você imagina, aí você já vê, né, o cara de óculos, um divã, você falando, e assim, tudo mudou, né? Hoje a gente tem 1001, muito mais de 1000, abordagens diferentes, né? Nomenclaturas diferentes. Gente, há pouco tempo eu não sabia que existia narcisismo, não acreditava em borderline, TDAH, isso tudo é muito novo. Eu, com certeza, se eu fosse uma criança hoje, eu teria algum grau de autismo. Todos nós. Todos nós temos, né, um pouquinho. Eu acho que é super importante bater esses papos assim, despretensiosos, mas com abordagem séria, com profissionais que têm essa pegada que você tem, de abrir espaço para o novo, de pesquisar coisas novas, de escutar outras vertentes da relação, né? E falando aqui de relação, vamos entrar na relação afetiva. Relacionamentos amorosos, relações afetivas. As pessoas, às vezes, elas nomeiam, hoje, né? Nós temos uma diversidade, uma pluralidade de relacionamentos e maneiras de nomear esses relacionamentos, que pode falar relações amorosas que vai envolver tudo aí. Não, a gente fica com medo até de ser cancelado, porque tem tanta coisa que a gente não pode mais falar. Não tem medo de ser cancelado, não. A gente fica com medo de ser cancelado e falar assim, eu posso falar relacionamento amoroso? Então tá, já que nós estamos falando de relacionamento amoroso, não necessariamente, vamos colocar o homem, porque a gente fala de relação, a gente imagina um homem e uma mulher. Né? Com todo respeito aos casais homoafetivos, a minha pergunta é: todo homem trai? Isso é uma mitologia social. A questão do trair, a questão do envolvimento
afetivo fora do relacionamento, a questão da infidelidade, ela indifere aí se é homem ou mulher. Isso é natural do ser humano. Isso quando a gente vai trazer por dois eixos centrais, o amor paterno e o amor erótico, né? O amor fraterno e o amor erótico. Eu falei amor paterno, né? Não, o amor fraterno. O que meu pai tem a ver com isso? Né? A gente traz para a linha do amor fraterno e amor erótico. Isso precisa haver um equilíbrio nesta relação. Quando há um desequilíbrio, algumas pessoas elas buscam preencher esse vazio de alguma forma, mas não necessariamente essa pessoa ela vai buscar um relacionamento extraconjugal. Isso não significa, estou falando em se tratando de relacionamentos amorosos, tá? Ela não vai buscar um relacionamento extraconjugal. E a traição, falar, é traição ou não é traição? Não existe um conceito definido do que é traição num relacionamento. Você percebe? Porque para umas pessoas, um agir de uma determinada forma, dependendo da sua construção social, dependendo de como você foi modelada ali desde a sua infância, um determinado comportamento não é considerado como traição. Para uma outra pessoa, já é uma traição, é uma infidelidade. Diversas vezes durante o seu processo, o seu relacionamento, você vai deixar de fazer algo que você se comprometeu a fazer. Isso, no meu ponto de vista, é traição. Talvez no seu não seja. No meu ponto de vista, é uma traição. Eu cheguei num momento da minha vida que traição para mim é a outra pessoa, ficar com outra pessoa e esconder de você. Ou então, vou dar um exemplo aqui, bem natural, né? A pessoa quebrou a minha confiança, eu confio tanto nela e é o amor da minha vida, mas ele ficou com uma outra mulher, outra pessoa qualquer, e então eu me senti traída. Para mim, traição é você ficar com outra pessoa. Eu gosto de fazer algumas perguntas também. Aí a gente entrou nesse contexto da traição. O seu programa é um programa para adultos, correto? Para adultos. Crianças não assistam, por favor. Aí eu te faço uma pergunta, é o seguinte. A masturbação é uma infidelidade para você? Não. Se for assim, eu sou a maior traidora do mundo. Você entende? Para algumas pessoas, a masturbação é traição. E agora eu vou te falar, em questão de relacionamentos, a masturbação ela é essencial no relacionamento. Você acredita? Principalmente para o autoconhecimento. Sim, conhecimento do próprio corpo. Eu acho, eu nunca tive problemas assim. Eu falei aqui, fica parecendo até que eu sou uma ninfomaníaca, mas assim, na verdade, eu acho até que faz bem para a relação, quando os dois têm essa abertura, né? Porque, assim, às vezes, igual você mesmo disse, se você é modelado desde a infância, que isso é proibido, que isso não pode, acaba virando algo que faz mal. E assim, é claro, a gente imagina mil coisas, nem sempre a gente imagina, não, eu tô entrando muito na minha vida. Pode parar. Eu não falei nada. Eu só te fiz uma pergunta se a masturbação seria considerado para você traição. Não, para mim não é traição. Então, diretor, masturbação é traição? O nosso diretor não... Ele não fala português. Nós temos aqui uns bastidores, tem uma plateia aqui com a gente, então eu tô fazendo... É traição ou não é traição? Olha lá, tá vendo? Pronto, já vou ter problemas. Não é traição. Então tá, pronto. O diretor é o amor da minha vida, então se não é traição, a gente tá bom. Fechou, né? Toca aqui. Então pronto, menos um problema. Eu já pensei porque já pensou... Eu já vi relacionamentos, né? Não sei se são verídicos ou não, finalizados ao vivo em programas de entrevista.
Nós não faremos isso com a nossa roster aqui, né? Não, de forma alguma, porque eu realmente, assim, estou muito apaixonada, né? Assim, o amor da minha vida. E, assim, eu gostaria muito que fosse para sempre. Eu nunca, jamais... eu quero ter esse homem para sempre na minha vida. Então, assim, é muito importante que ele saiba que masturbação não é traição, porque eu vou continuar fazendo. Eu tô vendo que eu te coloquei numa situação um pouco complicada. E nós vamos retomar. Aumenta o ar, diretor. Por favor. Produção, aumenta o ar aí. Giovana, não, vamos lá, vamos retomar aqui. Aí eu vou te falar a questão seguinte. E que essa sua declaração, vou usar como uma declaração, e eu trago muito importante para o contexto de relacionamento. Eu tô ficando vermelho. Eu tô vendo que tá, né? por isso que eu tô meio para aqui, viu, produção? Que acontece. Mas essas coisas deixaram de ser naturais. Hoje, você se declarar e você realmente falar sobre sentimentos para quem você de fato ama, isso virou um tabu. É uma mitologia social de que hoje, se você se declara, você se torna vulnerável e é ruim para a relação. E é muito pelo contrário. Aí eu vou trazer duas questões. Uma, de se declarar. A outra, uma mitologia social. Todo homem trai. Isso é ruim, principalmente para as mulheres. Por quê? A mulher entra numa relação com a ideia, com essa mitologia social, todo homem trai. Automaticamente, ela vai querer se cuidar para isso. Aí ela entra na profecia autorrealizadora. Você vai ficar com aquilo na cabeça e você vai tentar se comportar para que aquilo não aconteça e você vai de encontro a que aquilo aconteça. Então você acaba pressionando tanto devido a essa mitologia social de que o homem trai. Algumas pessoas, ao longo das relações, e eu já conversei com pessoas dessa forma, que eu traí porque eu tinha certeza que ele me trairia. Aí eu traí primeiro, porque aí ficou empate. E algumas pessoas já falam, eu traio mesmo, por quê? No máximo que vai acontecer é ficar empatado. Entende? Entendo. Isso tudo por causa das mitologias social. Eu sou meio criterioso para falar sobre isso, e até quando você me perguntou, todo homem trai? Trai. E eu quis te aguçar, assim, E aí eu fiquei vermelha aqui, porque você me fez uma pergunta e de repente eu fui falar assim, eu poderia ter falado que não, né? Não ter me exposto tanto, mas como eu sou, assim, eu sou espontânea, né? E isso para mim, assim, já ficou no passado. Eu gosto de realidade. Nem todo dia é um programa para adultos também, né? Eu acho que talvez as outras mulheres se encorajam mais e falam, eu também. E é sobre isso, e não há nada de errado, Giovana, não há nada de errado nisso. É lógico, né? Aí a gente vai para a questão do comprometimento que aquilo te causa ou causa no relacionamento. Todo o comportamento que você tem dentro de um relacionamento, você precisa trazer para o equilíbrio, nem de 15 para 10 e nem só de 15 para 16. Nós podemos trazer isso no equilíbrio, aumentar um pouquinho essa régua. Por quê, Giovana? Quando você limita tendo estritamente o 15 como uma referência do meio, e que você pode andar um pouquinho para cá e um pouquinho para lá, você acaba trazendo para si um peso de que você não pode ultrapassar aquilo, nem para um lado e nem para o outro. Você se culpa por estar bem demais, e isso acontece, e sente um medo ou um desprazer por estar mal demais. O interessante é que mantenhamos esse equilíbrio, mas isso não acontecerá sempre na sua vida. Isso é algo que você precisa ter em mente, esse equilíbrio você não o terá sempre na sua vida. O que denotará aí como você vai conduzir, como você vai se manter quanto tempo você permanece no lado que está mais te prejudicando. Quais habilidades você vai desenvolver? Porque o desconforto, ele é essencial para que você venha se mudar em alguma coisa que ele vai te modelando.
sim. Se você estiver sempre ali naquela mesma... Eu acho muito engraçado porque, assim, como comunicóloga, a gente conversa com pessoas diferentes o tempo inteiro, né? Pessoas engessadas, pessoas não engessadas, pessoas livres demais. E eu já escutei várias coisas na minha vida, e uma delas que ficou que fica gravada é assim: eu não perdoo, eu nunca vou perdoar. E eu acho isso muito pesado de se falar, porque já que todo homem, e a gente está falando do homem geral, né? Já que todo homem trai, onde é que fica o perdão aí? E até onde você precisa e pode ser, o que você pode fazer? Isso aconteceu porque a traição, vamos falar das vias de fato. Você traiu e infelizmente a sua esposa não gostou e te descobriu e ficou bem chateada com você. Até onde que ela pode te perdoar? Até onde que o outro ser humano faz o perdão? Já que a gente está falando sobre drenar e somar, eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso daí, né? Até onde, na sua opinião, como especialista? Então vamos lá. Vamos partir para a infidelidade conjugal. Sim. E aí nós vamos tratar sobre 4 aspectos, né? 4 situações que levam aí o pós-acontecimento. Primeiro eu vou te falar sobre o perdão, né? O perdão, aquela pessoa que foi traída, o perdão não é para outra pessoa. O perdão é para o alívio dela. Quando ela decide perdoar, né? É como se ela tivesse tirado um peso, uma bigorna, entregado para outra pessoa e fala: toma que isso é seu, você construiu, você leva. E aí nós vamos cair em 4 vertentes. Essa pessoa ela pode perdoar e continuar nessa relação, perdoar e separar, não perdoar e continuar, não perdoar e não continuar. Parece que fica um pouco confuso, mas não é. Infelizmente, na maioria das vezes, em uma grande quantidade, a pessoa decide não perdoar e continuar. Porque quando você perdoa, você se livra daquilo, entrega para outra pessoa. Aí vem a decisão. Esse relacionamento, vale a pena eu investir nele apesar da traição? Porque aí a gente vai cair numa outra questão. Apesar de ou por causa de. Você vai trazer um equilíbrio. São assuntos que são muito bons, mas assim, e tem que ser tratados isoladamente. Né? Aí, apesar de ou por causa de que maneira você vai encarar essa situação? Parece simples, mas não é tão simples. Porque precisa de uma construção e às vezes sozinho a pessoa não dá conta. Precisa de um profissional para alinhar. E é nessa que nós, especialistas de relacionamentos, entramos. Para auxiliar esse sujeito a entender o quanto ele dá conta ou não daquela situação. E aí, quando decide-se, eu vou perdoar, eu quero perdoar, tomou uma decisão, eu quero perdoar e quero continuar, porque, apesar disso, o nosso relacionamento sempre valeu a pena. E aí nós vamos entrar talvez não, mas assim, se der eu vou falar para você numa série de fatores que levam à traição, né? Vou pegar aqui uma situação de que essa pessoa que traiu se envolveu afetivamente com a outra pessoa, que é um dos, se a gente pode usar a palavra melhores, que é um dos melhores prognósticos que tem. Porque não se trata de caráter, se trata de uma emoção que não deu conta, estava faltando algo em algum aspecto, e não é que seja culpa, se envolveu emocionalmente com outra pessoa, assumiu essa responsabilidade, porque é muito essencial que essa pessoa assuma a responsabilidade para, a partir daí, haver possibilidade de mudança. Aí, essa pessoa se envolveu. E a outra pessoa que foi traída sabe disso, entende disso. Entende, sabe por quê? Resolve perdoar e continuar. É preciso fazer esse acompanhamento e tem uma técnica até que
eu tenho aprendido bastante e aplicar, a questão da dívida finita. E eu aprendi com a especialíssima Chris Schumann. Ela teve essa técnica e algumas outras técnicas validadas em Harvard e Cambridge. Então, ela tem essa validação de que é dívida finita. Espera aí, vamos entender. Para que a gente sempre não fique igual naquela dívida de cartão de créditos, que você paga o mínimo, do outro mês vem maior. Aquilo vai se arrastando. O que é preciso para que eu quite essa dívida? Isso é trabalhado no contexto psicoterápico, no acompanhamento, seja na mentoria, no acompanhamento ali na terapia voltada para o relacionamento, né? Focada na resolução de problemas, que é a metodologia que eu aplico. É a terapia focada na resolução de problemas, não naquela lavação de roupa suja que as pessoas acabam tendo um grande receio da psicoterapia de casal por causa de alguns fatores. E aí coloca-se um preço. Para eu te perdoar, eu preciso disso. As pessoas falam, mas não se torna às vezes, materializa. Não, mas é o preço daquela pessoa. Entendi. É o preço, porque aquele relacionamento vale a pena continuar. E aí sim, isso é tratado e assistido no acompanhamento para que a coisa seja feita de maneira alinhada. É interessante essas suas colocações, porque eu acho que todos nós, em algum momento, quem não passou vai passar, em algum momento tem essas questões, né, que são inerentes ao ser humano. Né, são questões do ser vivo, né? Eu falei no início da nossa conversa, não sei se estava gravando, mas eu falei que, na minha opinião, todos nós deveríamos ter um acompanhamento psicoterápico desde a infância, porque a forma que você é modelado, criado, educado, a religião que você frequenta, o que seus pais faziam, o que sua mãe aguentava, o que seu pai fazia, isso tudo vai refletir de alguma forma em algum momento da sua vida, até nas possíveis aceitações, né? Até nos seus limites. Eu percebo que as pessoas hoje mais bem esclarecidas e que vivem melhor são pessoas assim, bem resolvidas, que não têm problema de assumir. Igual você falou, eu cruzo as pernas mesmo, pronto, tudo bem, e tá tudo certo, e eu fiz algumas revelações aqui no programa também. Eu acho que isso é necessário, é o primeiro passo para a pessoa se reconhecer, ver ela mesma. É como se você tivesse um espelho o tempo inteiro e falar assim, eu sou assim, eu sou passiva do erro, eu sou passiva de defeitos. Não é para poder usar aquilo como mola mestre, para eu poder fabricar mais problemas, continuar causando confusões, mas para eu poder entender que aquilo ali eu posso ser melhor. Aquilo ali não precisa ser daquela forma, né? E eu acho esse tema fantástico e necessário para toda a população mundial, né? Eu até fiz uma anotação aqui, que muita gente que está numa relação que drena demais, ela acaba achando que todas as relações futuras vão ser e vão caminhar para o mesmo caminho, né? Se tem alguma dica para falar para essas pessoas que não é assim, nem todo homem trai, ok, ponto. Mas assim, isso foi uma afirmação e você explicou muito bem, né? A pessoa vai ter que ver o podcast todo para entender, né? Agora, sobre essa questão de as pessoas que estão nessa relação que drena, necessariamente, toda relação drena também? Não necessariamente. E é natural que as pessoas, elas quando saem fragilizadas de uma relação que drena, uma relação de manipulação, uma relação que comprometeu a sua identidade, é natural que ela saia com alguns traumas, com algumas questões. Se ela não resolver isso consigo antes de entrar numa outra relação,
será um processo um pouco mais complicado, não é impossível, mas complicado, porque ela traz toda essa carga emocional do outro relacionamento, ela traz e projeta nesse novo relacionamento, e aí, mais uma vez, entra na profecia autorrealizadora. O medo de que aquilo aconteça te faz comportar de maneira que te leva a fazer com que aquilo aconteça. E não é categorizar que isso vai acontecer, mas vai trazer uma dificuldade para o relacionamento. Eu sou criterioso ao dar dicas. Eu não gosto de dar dicas. Eu gosto de construir uma situação. Eu vou te questionar e saber o que você quer, qual fundamento você quer para que você se desapegue desta situação que te comprometeu. Porque eu preciso entender o que te comprometeu para saber o que você pode desenvolver, algo que vá te privar de que aquilo aconteça novamente, ou que você se restabeleça e que reencontre a sua identidade. Quando você dá dica, você acaba trazendo, esse é meu ponto de vista, tá? É o ponto de vista que eu defendo. Quando alguém fala, eu vou dar uma dica, é como aquelas pessoas que vão falar signos as pessoas, elas são individuais. Cada um tem a sua subjetividade. O que serve para você pode não servir para você. E vice-versa. Então, é necessário que você se encontre. Agora, de qual maneira você vai se encontrar? É necessário quebrar aí esse paradigma de que eu sou forte demais para que eu precise procurar uma ajuda profissional? Eu vou ser estudada pela NASA, porque eu levei menos de 30 dias para poder me encontrar e encontrar o grande amor da minha vida. Então, assim, eu não sirvo como referência. Deixa eu te contar então por que eu falo com você que é complicado dar essas dicas. Você levou menos de 30 dias. Eu conheci a minha atual esposa, e minha única esposa, né? Eu só casei uma única vez. E não que tenha algum problema em ter casado algumas vezes, não tem problema, a questão não é essa. A questão é que eu conheci a minha esposa menos de 10 dias depois que eu saí de um relacionamento abusivo. 10 dias? Menos de 10 dias. Você vai ser estudado pela NASA junto comigo. Você entende? Mas aí... fantástico. Giovana, vai de uma situação que é o seguinte, decisão. O que você decide fazer com aquilo que você sofreu ou que você passou? Você precisa tirar algum aprendizado disso. Sim. Lembra que eu te falei que as situações desconfortáveis, elas te servem para algo. Sim. Agora, tudo tem dois lados, né? Aí eu trago para uma questão central da terapia cognitivo-comportamental, que não é a situação que te compromete, mas como você a enxerga e reage a essa situação. Aí cabe, eu sei que isso está me comprometendo, e isso a gente pode trazer para a questão da infidelidade, Sim, por afetividade também, né? Um envolvimento emocional. É como você enfrenta aquela situação, enxerga aquela situação e reage a partir dela. Sim. Decisões. Porque aquilo que te compromete, às vezes pode fugir da sua decisão. Te comprometeu emocionalmente, mas quando você percebe, passa a ser escolha. Não é assim a pessoa, mas é simples, é só tomar escolha. Você toma a escolha. Sim, são processos. Só que além de eu tomei a escolha, eu fiz essa escolha, eu tomei essa decisão a partir da minha escolha. Agora, o que eu preciso fazer a partir daqui? Que as pessoas elas não pensam no que eu preciso fazer a partir da escolha, a partir da decisão. Cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. Não vai acontecer. Giovana, eu sou casado há 7 anos, tenho 8 anos de relacionamento. Eu conheci minha esposa menos de 10 dias, para ser mais objetivo, 6 dias depois que eu finalizei um relacionamento. 6 dias? 6 dias. Que eu finalizei um relacionamento que já estava completando um pouco mais de 6 anos. E aí eu finalizei esse relacionamento, porque era um relacionamento totalmente abusivo, é um relacionamento tóxico, e que me gerou uma série de fatores emocionais.
Só que eu tomei a decisão de que aquele relacionamento não dava mais para mim. Eu enxerguei e tomei a decisão de que não dava. E quando você falou, eu pensava que as pessoas, né, as esclarecidas não passavam por isso. Ninguém está livre de passar por isso. Sim. Ninguém está. E aí, eu decidi não. Isso não dá para mim. Um amigo me falou uma frase. Melhor viver no vermelho por um período do que no amarelo a vida inteira. Sim. E eu estava vivendo no amarelo. Ele me falou isso, eu falei, mas que trem ele posso falar? Mas que negócio. E aí aquilo ficou na minha cabeça, matutando, martelando minha cabeça, martelando. Ele não me falou que o meu relacionamento era ruim, e as pessoas apontam. Só que a gente não vê, quem está ali emocionalmente envolvido, não vê. Não percebe. Por uma série de fatores, e eu já elenquei algumas. Culpa, medo, esperança. Esses 3 são essenciais. A gente sempre espera que a pessoa melhore, a gente tem culpa, não, ele fez isso comigo porque eu fiz aquilo com ele. A gente começa a justificar a falha do outro com a gente. Sim, sim. Isso acontece com todo mundo que está numa relação abusiva. E aí eu finalizei esse relacionamento menos de 6. Aí assim, chutei o balde. Falei, agora eu não quero mais saber de relacionamento, e chutei o balde. Não queria saber nada. Eu estava fragilizado e queria. A minha sorte, e eu falo que é sorte, porque eu encontrei do outro lado alguém fragilizado na mesma situação que eu. E juntaram e aí Deus foi e falou assim, que vocês dois são besta demais, eu vou juntar vocês dois porque aí não vai dar ruim. E não deu ruim não, que a gente vai para 8 anos de casados, né? Já tem 8 anos junto e 8 anos de casado. Foi a melhor escolha da minha vida. Sim. É a melhor escolha da minha vida. Eu acompanho as suas redes, eu vejo as suas postagens, nem sempre dá tempo de escrever muita coisa, mas eu admiro demais o relacionamento de Nós vocês. nunca brigamos. Aí as pessoas, mas como? Isso é impossível. Não, não é impossível. Nós temos divergências de opiniões, é claro que temos, e isso é todo dia. Todo mundo tem. Mas é o seguinte, eu preciso brigar pela pessoa ter uma ideia diferente da minha, ou por fazer algo que de repente eu não concordei, ou eu fazer algo que ela não concordou, principalmente depois dos filhos. Sim. Isso acontece todos os dias. Acontece. Eu e ela, nós decidimos que nós não traríamos brigas para o nosso relacionamento. E aquela modelagem que a gente tem desde a infância, os nossos filhos estão modelando de uma certa maneira que eles vão refazer esse padrão de repetição. O meu filho, por exemplo, a minha esposa, eu fui buscá-la na escola, e aí ele perguntou, papai, a mamãe não veio? Meu filho acabou de completar 5 anos, ele tinha 4 anos ainda. A mamãe não veio por quê? Eu falei, a mamãe foi para o salão. Eu não falei o que a mamãe foi fazer, eu só falei, a mamãe foi para o salão. Mas ele sabe que a mãe é cabeleireira, né? E aí eu acho que ele liga um monte de coisa. Quando ele chegou em casa, ele já foi direto na mão dela. E eu não falei mais nada depois da resposta. Mamãe, sua unha tá maravilhosa. 4 anos, seu menino. Agora, como ele aprendeu? A mãe dele põe uma roupa e fala assim, nossa, mamãe, você está linda. Ele me vê fazendo isso sempre. Sim, são os exemplos que a criança vê e ela tem por natureza fazer esse mesmo padrão. Igual o seu filho, no dia que ele tiver uma namorada, uma esposa, ele vai fazer a mesma coisa porque você é a referência dele, a referência paterna, né? A sua esposa é a referência materna. Então é muito bacana isso. Como você mesmo disse, tudo na vida tem 2 lados, né, Silvio? Assim, em cima da dor, você encontra o amor, através de algo que não foi tão legal, que aconteceu com você, abriu portas. Um dia, você pode, não, mas até agora eu não vi lado positivo. Pode aparecer alguém que fale isso, né? Até agora eu não vi nada positivo depois que aconteceu tal tragédia. Mas sempre tem, principalmente para a gente que está de fora, a gente observa. Eu tenho algumas amigas mais próximas, amigas de muitos anos, que elas falam, nossa, Giovana, como que você está radiante? E eu não falo de radiante em relação à beleza, mas assim, de otimismo, de felicidade, de você acordar, tem que trabalhar na chuva, eu trabalho com obra, e tem muitos problemas, todo mundo tem, mas assim, você está, assim, abriu seus olhos, você está enxergando além.
Isso me deixa muito feliz, sabe? Recentemente eu recebi um e-mail de uma inscrita que eu não conheço, do Rio Grande do Sul, falando assim, olha, eu estou te mandando esse e-mail lá do site, né? Porque depois que eu comecei a assistir seus podcasts, eu resolvi tomar uma decisão na minha vida. Eu respondi a ela falando que eu sou tão a favor eu acho que o podcast que ela assistiu foi sobre relacionamentos abusivos, né? E aí eu acabei falando da minha experiência. E aí eu falei com ela, olha, eu sou a favor do amor, eu sou a favor do casamento, eu gosto de estar acompanhada, mas é necessário que você se goste primeiro e se permita primeiro. Então, assim, não é que todo homem trai, logo eu não vou casar, logo eu não vou ter ninguém na minha vida mais. Isso é uma bobagem. Nós estamos aqui nessa vida de passagem, é um tempo muito curto que a gente vive. A gente vive menos do que uma sacola de plástico, Silvio. Você já parou para pensar nisso? Uma sacola de plástico vive muito mais do que a gente que é ser humano. Então, por que não ser feliz? Mas você gostou da comparação? Eu não sei se eu gostei ou se eu me preocupei com ela, pra ser sincero. Mas é verdade. Você olha para a sacola de plástico e fala assim, nossa, você vai viver muito mais tempo do que eu. Não, tem até uma boa, né? Agora eu posso dar uma dica. Você me deu um insight para dar uma dica. Então você, minha senhora, meu senhor aí de casa, se alguém te oferecer algo desconfortável no relacionamento, dê uma sacola. Pegue uma sacola, entregue para essa pessoa e fale, eu estarei aqui com ela. Não precisa falar mais nada. Não, mas é verdade. Eu estava lendo um artigo e isso me preocupou. Assim, porque as sacolas plásticas, a gente fica numa preocupação com o meio ambiente, né? Eu falo assim, a sacola um saco plástico, fica mais ou menos 300, 400 anos para ser deteriorado. A gente vive 80. Imagina quantas vezes você vai reencarnar. Para quem acredita em reencarnação em outras vidas, você vai reencarnar 4 vezes, a sacola vai estar lá. E você foi bem otimista falando, a gente vive 80. Otimismo. Não, a assim, média... você pode ir, ou as pessoas podem entrar em óbito com 100 anos. Mas será que viveu? De fato, exatamente, eu conheço várias pessoas que tiveram a sobrevida. Porque é o seguinte, aí você vai, eu estou vivendo ou sobrevivendo? E aí entra nas relações também, que tem alguns questionamentos que você precisa fazer. Eu estou vivendo ou sobrevivendo a essa relação? Que são alguns questionamentos que as pessoas não fazem, né? Se eu estou sobrevivendo, mas eu quero viver, e eu falo isso não é na questão de, você tem que encontrar e verificar como está a sua relação para que você perceba que ela é uma relação abusiva e se separe. A questão não é essa. A questão é, deixa eu entender a minha relação para ver o que eu posso fazer para melhorar a minha relação. Né? Sim. Porque não é porque uma relação está momentaneamente tóxica ou disfuncional que ela é, de fato, disfuncional o tempo inteiro. Pode ser uma relação que ela, por algum momento ou um período, algo desregulou e esse relacionamento entrou em declínio. Entende? A produção já vai avisar que faltam 10 minutos. 10 minutos, produção? 10 minutos, produção. A gente conversa demais. Nossa, pelo amor de Deus. Dá pra gravar um podcast toda semana e ainda vai faltar assunto. Vai faltar assunto. Nossa. Então a gente tem que, 10 minutos. 10 minutos para discorrer aqui. Mas pode fazer alguma pergunta aí que você... Pois mas eu gostei demais dessa questão, dessa abertura, porque igual, você ouvir um podcast que elucida, né? Eu sempre falo, todos os meus podcasts eu tenho a seguinte fala, vai assistir a pessoa que precisa escutar essa mensagem. O que é seu, chega até você. Chega. Independente da sua vontade. Chega para você. Então, eu sempre digo isso, eu acho que em quase todos os podcasts eu faço essa referência.
Mas é muito interessante essa elucidação, né? Essa clareza de relacionamentos. Agora, eu gostaria que você falasse para o pessoal de casa, quer te procurar, quer marcar um bate-papo, não vamos falar consulta, não, né? Vamos falar de um bate-papo personalizado, porque assim, eu já tive o meu aqui, viu, gente? Como é que vai fazer? Como é que faz para te achar, Silvio? Ó, pessoal, para me achar na internet é Silvio Martins _PSI. Tem um podcast também, chama Subjetivamente Falando de Gente, que eu gosto de falar também, inclusive você que abriu as portas para mim, a minha primeira entrevista, e a partir daquilo foi um marco, é questão de decidir o que quer fazer, né? Você me entrevistou, eu gostei daquilo, da sua dinâmica, de como você entrevistava. Eu falei, gente, eu tinha medo de levantar a mão em público, perto de pessoas, e depois eu comecei a aguçar isso em mim. Hoje câmera para mim é como se nem tivesse, é como se eu estivesse batendo papo com você, me sinto super à vontade e gosto disso, e cada vez mais, e uma coisa que eu venho percebendo, Giovana, desde que eu comecei, é de que tudo na nossa vida tem algo chamado processo, decisão, processo, resultado. Isso inevitavelmente acontecerá. Decisão, processo, resultado. Você não toma a decisão e tem um resultado sem passar pelo processo. E o meu processo foi de aprendizado. Você tem que ter fundamentos também. Eu não só paro em frente à câmera e fico gravando. Não é só gerar conteúdo, é gerar conteúdo com base fundamentais. Né? Aí então, assim, eu saí, mas agora eu volto. Você, se quiser me achar nas redes sociais, pode procurar lá, Silvio Martins _PSI. Se quiser uma consultoria para o seu relacionamento também, já aproveitar e falar, quiser uma consultoria para o seu relacionamento, pode me mandar uma mensagem no privado lá, converso gratuitamente, que eu amo fazer isso. O meu sentido, o meu intuito, quando eu migrei para a questão, Giovana, de relacionamentos, né, e eu vou até entrar numa outra questão já também, de que eu vivia um pouco frustrado quando eu queria, na faculdade de psicologia, trabalhar com psicoterapia de casal, porque o pessoal tem uma ideia deturpada de que terapia de casal separa. E a partir dos estudos que eu estava fazendo, eu estava um pouco preocupado, né, e meio frustrado, porque se for levar ao pé da letra algumas questões voltadas para a psicoterapia de casal, nós encontramos, sim, de fato, alguns levantamentos de conflitos que acabam chegando ao término da relação. Mas eu entendo isso por duas perspectivas. Uma perspectiva é de um entendimento do que, de fato, é a psicoterapia de casal a partir dos profissionais. Como aplicar, de fato, isso? É interessante que conheçamos todas as vertentes, sim, mas é preciso que se especialize em uma, né? Ou em duas, dependendo da sua capacidade cognitiva de especialização. E aí, eu estava um pouco frustrado e fui buscando, falei, gente, o que eu quero entrar para a psicoterapia de casal porque eu quero fazer o seguinte, a esperança nos relacionamentos, a cura nos relacionamentos. Não é uma promessa de cura. Há possibilidades daquelas pessoas se alinharem e viver um relacionamento saudável. Depende da maneira com que é tratado essa questão. E é óbvio, se um especialista em relacionamento entende que ali é uma relação abusiva e percebeu isso, não vai conduzir para que aquilo né, tenha as suas ponderações. E aí uma outra questão que eu te pergunto. Onde há maior nível ou número de óbitos? Em um CTI de um hospital ou uma clínica onde as pessoas vão procurar fazer exames de rotina? Onde é o maior nível de óbito? Eu penso que no CTI, não? Exatamente, no CTI de um hospital. Agora, por que as pessoas falam que na psicoterapia de casal há um nível grande de divórcio? Porque as pessoas, quando vão já para a terapia, o relacionamento já está no UTI. Sim.
E é menor o nível de pessoas que buscam um acompanhamento preventivo. Sim, Aí essa é uma grande informação. A pessoa detectou que está com um problema ali, bora buscar uma ajuda, bora chamar o Silvio lá. E assim, só para completar o meu raciocínio, quando eu comecei a ir, né, me interessei por migrar aí para psicoterapia de casal, como eu fui ficando um pouco frustrado com aqueles resultados que eu estava encontrando, todas essas questões, esse verbalizar das pessoas dessa mitologia social de que a psicoterapia de casal separa, eu fui buscar fazer uma busca mais aprofundada. Eu falei, não é assim, né? Não concordava com aquilo. E aí, olha para você ver como é que são as coisas nas nossas vidas. A minha esposa compartilhou comigo um conteúdo e falou, olha, defende a mesma linha de raciocínio que você. Falei, opa, me dá. E ela me deu, me passou o conteúdo e eu assisti. E eu fiz uma imersão com essa profissional, Chris Schumann. A mulher é sensacional, com essas vertentes. E aí, aquilo que eu te falei, com as técnicas validadas em Harvard e Cambridge. E eu falei, gente, eu fui lá e estou me especializando, fazendo uma especialização, e ela é minha mentora. Ai, bacana. Voltado para aquela linha que eu defendo de que, tipo assim, há esperança, mesmo que momentaneamente aquele relacionamento esteja conturbado. E aí a gente vai aprendendo diversas técnicas de como conduzir isso, que é a psicoterapia de relacionamentos voltada na resolução de conflitos. Sim, sim. É muito interessante isso. Eu gostaria de deixar um recado também para você, mas eu vou falar para o pessoal de casa que eu me sinto muito honrada em saber que o Start foi no meu canal e eu me sinto muito feliz com isso. É emocionante, sabe, Silvio? Porque a gente que cria, conversa, que gosta de falar, é um feedback muito importante. A gente sabe que não tem ninguém ganhando para fazer esse trabalho, e quando você fala, nossa, foi um start. Então, nas nossas vidas, assim como eu fui para você, você foi para mim, e muitas outras pessoas são para as outras, a gente começar a observar esses starts, né, que são portas que se abrem, né, para uma profissão, para um relacionamento. Eu acho eu te admiro como profissional, como pessoa. Não sei quem me segue aqui há mais tempo vai saber que você já esteve comigo no passado, foi um dos meus primeiros entrevistados, e é uma honra muito grande. Eu gostaria muito de agradecer e pedir também, eu vou colocar na descrição o seu podcast, as suas redes sociais, né, claro, que mais um e-mail que você permitir, e gostaria que você que ficou aqui até o finalzinho não deixasse de curtir, compartilhar, se inscrever, que é muito importante para a gente poder continuar mantendo esse canal no ar, né, trazendo pessoas maravilhosas e compartilhando novas ideias que você, de casa, pode concordar ou não, mas com certeza vai levantar uma pulguinha na orelha. A parte da masturbação, com certeza você vai questionar. E fica a dica. Vou deixar você finalizar, vou finalizar, mas vou abrir aqui mais 2 minutinhos para o Silvio se despedir da gente. Com certeza teremos mais uma oportunidade, né, Silvio? O que você acha? A gente falar mais sobre esse assunto tão delicado. Giovana, quando você se sentir à vontade e quiser me convidar, eu faço isso porque amo. Hoje eu estou no meio digital, nas redes sociais, porque gosto disso. Você gosta de aparecer? Gosto. Me sinto bem com isso. Gosto de aparecer mesmo, não tenho problema nenhum com isso. É a minha personalidade, eu não me escondo, não fujo de assunto polêmico. Você me perguntou, homem trai? Trai. Todo homem trai? Todo homem trai.
né? Todo homem fiel? Não necessariamente. Então, assim, eu gosto de dar essas polemizadas, tirar a galera da zona de conforto, porque é assim, você só cresce a partir do momento que você sai da zona de conforto. Tem algo te incomodando, né? E você precisa disso para evoluir. Então, quando você estiver por aí, nossa amiga agora é gringa, né? Nossa amiga é gringa, então aí Bom, mas quando você estiver aqui, será um privilégio muito grande parar para bater esse papo, porque 1 hora acaba sendo pouquíssimo tempo e a gente tem que... Leva da sacola. A gente tem que ir... Nossa, eu não vou esquecer da sacola mais não. A gente tem que ir migrando informações para a gente abranger um monte, aí tem que ir fracionando. E aí, se deixar, eu fico o dia inteiro conversando sobre relacionamento. Só para a gente não delongar muito, eu vou deixar uma mensagenzinha para você, que eu gosto de deixar mensagem, e principalmente eu vou falar com você. É um conteúdo que a gente faz com muito carinho, que a Giovana parou para gravar aqui, que eu parei para vir aqui gravar, é para que faça sentido para você. E se fizer sentido para você, por que não compartilhar com alguém que você goste? Por que não compartilhar com alguém que talvez você precise, essa pessoa precise aprender? É muito melhor você compartilhar um conteúdo que fala sobre relacionamento abusivo do que você falar para uma pessoa que ela está num relacionamento abusivo. Porque ela não vai entender quando você falar. Ela vai sentir como uma ameaça aquela relação. Então, quando você compartilha, indiretamente você está levando alguém que está falando para várias pessoas, não diretamente para ela. Aí vai começar a acender uma pulga. É dessa forma, se tem uma dica que eu posso dar para você, é dessa forma que você ajuda quem está num relacionamento abusivo. Pegue conteúdos que falam sobre relacionamento abusivo e compartilha. Olha que legal, só aguça essa curiosidade dessa pessoa consumir esses conteúdos. Se inscreve, compartilha, dá um like também, meu filho que gosta, dá um like, deixa vários likes. Manda um coraçãozinho. Coraçãozinho. Agora, uma coisa muito importante que eu tenho que falar para você. Apesar de todos os pesares, apesar das dificuldades que você encontrou em um relacionamento anterior, isso jamais pode ser algo que vai te impedir de viver uma excepcional relação. Você pode entrar numa nova relação não sabendo tudo aquilo que você quer, mas algo essencial, que você permita-se viver aquilo e que tenha certeza daquilo que você não quer. E qualquer indício, limite. O limite, quem impõe é você, com comportamento, com ações e principalmente com verbalizações. Fale o que te incomode. Não deixe o silêncio falar por você. Quando você se cala, alguém fala por você. E na maioria das vezes é totalmente contrário do que aquilo que você desejaria. Beijo pra vocês. Gente, ela sabe as palavras do Silvio, assim, que realmente, se eu tivesse te conhecido há mais tempo, como profissional e não como entrevistadora, com certeza você teria diminuído a minha carga, sabe, pesado durante muito tempo. Mas tudo tem 2 motivos, né? Eu tive sorte também, mas fica a dica, gente, Silvio é uma pessoa necessária na vida de todo mundo. Quero agradecer a você que ficou até aqui. Escuta no 2.0, mas não deixa de chegar até o final, não, fazer esses comentários. Muito obrigada e até o próximo canal, se Deus quiser. Obrigada, Silvio. Eu que agradeço.